Boa noite então a todos. Todos me ouvem? Sim. Então eu sou o Luiz Pereira, eu sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos, que é uma casa que fica aqui na Santa Cecília, próximo à minha casa, eu moro perto. E é com, né, que eu venho dar essa aula para vocês. Eu costumo dar aulas em outros dias. Quinta-feira normalmente é um dia difícil, porque eu tenho uma turma que eu sou assistente às quintas-feiras, mas é um prazer, né? Poder ajudar a trazer algumas reflexões, trazer informação para que a gente entenda melhor. Hoje a aula é a aula 70 da trilha de aulas da escola. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar então. Até que hora que eu tenho, Nelson? Só para eu dividir aqui o meu tempo. 21h35. Tá. Só um momento. Todos veem a minha tela? Acredito que sim, né? Então, a aula 70, né, o que tem como tema doutrina de Pedro, João e Judas. Ou seja, o que Pedro, João e Judas contribuíram na propagação, na doutrina que Jesus nos trouxe, né, na formação tanto do cristianismo como colaboração na nossa doutrina, no espiritismo. Eu trago aqui nesse slide um resumo, né, do que existe no Novo Testamento, né, que é a segunda parte da Bíblia. Nós temos o Velho Testamento, que são os livros compostos antes da existência de Jesus, e temos o Novo Testamento, que são os livros que foram lançados após a morte de Jesus. Aqui então nós temos os livros históricos, epístolas e profecia. Então nós podemos dividir o Novo Testamento em três partes: os históricos, as epístolas e a profecia. Os históricos nós temos os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Os evangelhos, de longe, são os livros mais conhecidos do Novo Testamento. Então nós temos os livros sinóticos, né, os evangelhos sinóticos, que são evangelhos comuns, evangelhos que tiveram a mesma origem, que são muito parecidos, né, pela ordem de lançamento, né, de publicação, foi Marcos, Mateus e Lucas. Lucas foi o último desses sinóticos. Se complementam entre si. E temos um outro evangelho, que é o evangelho mais místico, né, que é o de João, que foi o último evangelho publicado. Então temos aí os quatro evangelhos que a gente mais conhece. E tem esse livro que vem logo depois do evangelho de João, que é o Atos dos Apóstolos, muito pouco lido pelos cristãos e muito interessante. Eu recomendo a leitura desses livros para a gente entender o que aconteceu após a crucificação de Jesus, os primeiros tempos da igreja, os primeiros trabalhos dos apóstolos, como começou o cristianismo, a propagação, muito interessante e pouco conhecido. Depois nós temos as epístolas, que são cartas que os primeiros cristãos, principalmente os apóstolos, escreviam para as igrejas, procurando assim padronizar, né, as diversas celebrações, a forma de trabalhar e até mesmo transmitir as informações de Jesus. As epístolas, essas cartas, então nós temos as paulinas, escritas a princípio por Paulo. Dessas paulinas nós temos algumas que foram escritas para igrejas
e outras que foram escritas aos indivíduos. Então, nós temos 9 cartas que foram escritas às igrejas, que foram primeiras comunidades. Igreja aqui não é no sentido da igreja como nós temos hoje. Igreja é uma palavra de origem grega que significa assembleia. Então, nos primeiros tempos, os cristãos em cada cidade formavam comunidades que se reuniam em assembleias, em igrejas, para estudar, né, os ensinamentos de Jesus, para se conectarem com o divino. E uma forma de você manter essas comunidades vivas era você incentivá-las através das epístolas, dessas cartas. E 8 dessas cartas, na verdade 9, sobreviveram e foram escritas por Paulo. Temos mais 4 aqui que foram escritas também por Paulo, a princípio, e que foram destinadas não a igrejas, não a comunidades, mas a pessoas que também ou dirigiam comunidades ou eram amigos pessoais de Paulo. Então, um total de 13 epístolas que a princípio foram colocadas para redação de Paulo. Aí nós temos as epístolas gerais. Nós temos aos judeus e aquelas que tanto foram feitas para os judeus e para os gentios. Gentios aqui são aqueles que não eram judeus, que tinham crença pagã, ou de origem grega, ou de origem romana, ou de origem outra. Aqui nós temos então 2 epístolas aos hebreus, que em algumas literaturas é colocado como Paulo, mas hoje tem-se certeza que não foi Paulo que escreveu. Tem a epístola de Tiago e tem ainda as epístolas, né, de Pedro 1 e 2, de João 1, 2 e 3 e de Judas, que é o objetivo da aula de hoje. Então, se a gente somar essas 13 epístolas aqui com as 8 que tem aqui, nós temos então um total de 21 epístolas que estão logo a seguir dos Atos dos Apóstolos. Cada uma dessas epístolas é um livro. Porque as epístolas, apesar de serem cartas, né, porque tem remetente, destinatário e conteúdo, elas eram bastante longas. Então, na verdade, formam pequenos livros. E nós temos então, para completar o Novo Testamento, o livro das profecias, que é o famoso Apocalipse, que também foi escrito por João. Então, João fez um evangelho, João fez 3 epístolas, e João ainda escreveu o Apocalipse. Ou seja, no total, no Novo Testamento, nós temos 5 livros escritos por João. Posso só perguntar uma coisinha? À vontade. As 13 epístolas foram escritas por Paulo, né? E as outras 8, eu viajei um pouquinho. As outras 8 foram escritas pelos que estão... Então, a questão é um pouco mais complexa, que mesmo se a gente for pesquisar em livros e na internet, mesmo as que foram escritas, que são hoje colocadas, que foram escritas por Paulo, existem muitas delas que ainda são questionadas, ou seja, partes delas acredita-se que não foi escrita por Paulo, que muda muito o estilo da redação, o vocabulário utilizado, o tipo de saudação, porque toda epístola sempre começa com uma saudação e depois um encerramento. E esse início, em algumas epístolas, não foge um pouco ao padrão. Mas hoje, acredita-se que 13 dessas 21 epístolas que estão no Novo Testamento foram escritas por Paulo ou tiveram uma participação muito grande do Paulo. Então, são colocadas como escritas pelo Paulo. As outras 8, não se sabe bem ao certo quem escreveu. Por exemplo, que são colocadas como Pedro que escreveu. Mas, como era comum na época para o escrito ter valor, você colocar que o escrito foi feito por uma pessoa de renome, então, na verdade, não se tem bem ao certo se foi escrita por Pedro. Uma dessas epístolas aqui são 3 epístolas de João. Uma delas foge muito ao padrão, a forma de escrita do João.
Não. Judas, né? Também não se sabe que Judas é esse, depois eu vou falar mais. Então hoje tem-se como convenção, mas não se sabe ao certo, nós temos 13 epístolas que são colocadas como escritas por Paulo e mais 8 que foram escritas por outras pessoas. Tá. Somente 2 por Pedro, 3 por João, 2 discípulos, depois apóstolos de Jesus, e uma que é de Judas, que não foi discípulo de Jesus, mas foi um apóstolo, depois eu vou colocar isso. Ah, tá joia, então. Obrigada, viu? Nada. Gente, qualquer pergunta, por favor, façam, tá? Eu vou tocando aqui, mas eu costumo colocar muita informação, então dúvidas podem perguntar. Então, a epístola, na verdade, é uma forma de literatura. Ela é uma carta muito utilizada nos primeiros tempos pelos cristãos que eram líderes da igreja, que eram chamados de pais da igreja, que depois virou papas da igreja. E era utilizada como meio de comunicação. É só a gente lembrar que na época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Então a forma de você informar as pessoas de como se faz um batismo, de como se faz um casamento, de como você justifica a cobrança do dízimo, de como você padronizar uma parábola, quer dizer, tinha que ter alguma coisa, não tinha livros impressos como temos hoje. Só a gente lembrar que os primeiros evangelhos hoje se tem que foram escritos aproximadamente nos anos 60 do primeiro século, ou seja, quase 30 anos, né, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, foi escrito depois da morte de Jesus. Então, o que se tinha até então? Escritos, né, que um ou outro discípulo tinha anotado e muita tradição oral. E então o Marcos foi a primeira, na verdade, o primeiro compêndio, a primeira coleção de feitos de Jesus que foi utilizado de maneira comum por diversas comunidades, assembleias, igrejas cristãs do primeiro século. E depois de Marcos, então veio Mateus, Lucas e por último o de João. E as epístolas então era essa forma, ela tinha um início padronizado, que era uma saudação, tinha um encerramento padronizado, que era uma espécie de bênção, e entre a saudação e essa bênção, esse encerramento final, você tinha um conteúdo. E esse conteúdo poderia tratar e trata diversos assuntos, não só de um único assunto. Acredita-se hoje que mais de 200 epístolas foram escritas. Se conhece que foram escritas pelos diversos escritos da época, né, fazendo citações a essas epístolas. Mas o que chegou até nós, de forma plena, e que a igreja aceita como verdadeiras, são essas 21 que estão no Novo Testamento. Mesmo assim, essas 21 é cópia da cópia da cópia, mas elas são muito conhecidas no primeiro e segundo séculos, e no século III, quando foi fechado o conteúdo do Novo Testamento, elas foram padronizadas como fazendo parte, né, do cânone cristão. Mas existem citações com mais de 200 epístolas. Paulo, então, não escreveu só, vamos colocar como verdadeiras, essas 13 epístolas. Ele escreveu, na verdade, muito mais. Essas 13 são as que chegaram até nós. Aqui eu coloco, então, as epístolas gerais. Então, nós temos as epístolas paulinas, que são atribuídas a Paulo. Como eu falei, muitas dessas epístolas que são atribuídas a Paulo são questionadas hoje porque tem muitas partes, ou na saudação ou no conteúdo, que foge completamente ao estilo das outras. Ou seja, provavelmente foi escrita por uma outra pessoa que usou o nome de Paulo. E existem trechos de outras epístolas que fogem muito ao padrão da epístola, que acredita então que foram enxertados textos para corroborar ou para reforçar algum conceito.
mas são 13 que são atribuídas a Paulo. Com mais essas 8 que estão listadas aí, nós temos as 21 que estão no Novo Testamento. E que essas 8 que estão listadas nesse slide são as epístolas gerais, que não são atribuídas a escritas de Paulo. Na literatura, como falei, vocês vão encontrar que algumas epístolas, que alguns livros, alguns textos colocam de Hebreus como feita por Paulo, mas hoje se sabe que com certeza essa não foi feita por Paulo, porque ela foi, de acordo com os exegetas, os teólogos, arqueólogos, essa data de escrita dessa epístola aos Hebreus foi segundo século, foi mais ou menos 150 depois de Cristo, ou seja, mais de 100 anos após a morte de Jesus e praticamente mais de 70 anos após a morte de Paulo. Então, Paulo faleceu, foi, né, na verdade, executado, de acordo com a tradição, por decapitação, mais ou menos nos anos 70 do primeiro século. E essa epístola calcula-se hoje que foi por volta de 150 depois de Cristo. Ou seja, não foi Paulo que escreveu essa epístola de Hebreus. E o estilo dela foge completamente aos estilos das epístolas paulinas. Quem escreveu? Não se sabe. Por isso esse ponto de interrogação aí. Aí depois nós temos as outras 7 epístolas. A de Tiago, não se sabe que Tiago é esse, né? Com certeza não é Tiago menor, suspeita-se que seja Tiago maior, mas pode ser um outro Tiago, não se sabe quem escreveu essa epístola, mas sabe-se que o autor tinha o nome de Tiago. Aí nós temos 2 epístolas que são atribuídas a Pedro, discípulo de Jesus e depois apóstolo. Depois nós temos 3 que são atribuídas a João. Esse não é o João Batista, ou seja, é o João Evangelista, é o João primo de Jesus, que Jesus, né, quando estava sendo crucificado, delegou os cuidados da sua mãe. Ele era filho de Salomé, que era irmã de Jesus, que era irmã de Maria, mãe de Jesus, e então ele era primo de Jesus. Essa informação está nos evangelhos apócrifos. Então João era o discípulo mais novo de Jesus e ele ficou aos cuidados da mãe, cuidando da mãe de Jesus até ela falecer. Quando ela faleceu, aí ele começou também a missão dele de evangelização ali pela Ásia Menor, até ser preso e passar seus últimos dias exilado com uma forma de prisão. Ele escreveu essas 3 epístolas, uma delas é contestada por causa do estilo, mas são atribuídas para ele essas 3 epístolas. E a última é de Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, de acordo com a tradição cristã, Judas Iscariotes se matou, né? Num dos evangelhos fala que ele se enforcou, no outro fala que ele se atirou de um penhasco. Na verdade não se sabe bem ao certo como foi esse suicídio dele, mas é certo que esse Judas não é o Judas Iscariotes. Em algumas literaturas colocam como Judas Tadeu, mas sabe-se que hoje não foi Judas Tadeu, que era o outro discípulo de Jesus. Existem outras literaturas que falam que esse Judas era irmão de Jesus, mas questionam-se, existe muito questionamento sobre isso, porque para os hebreus, primo e irmão, na verdade, é usada a mesma palavra. Então a gente não sabe se Judas era primo de Jesus ou se realmente era irmão de Jesus. Mas enfim, ou se era um outro Judas qualquer, mas o autor é esse Judas. Bem, aí nós temos o destinatário, como eu coloquei, toda a epístola sempre tem um remetente e sempre tem um destinatário. Só que esse destinatário não é necessariamente uma pessoa. Né? Paulo escreveu, pelo menos está no Novo Testamento, para pessoas. Por exemplo, escreveu para o Filemon, escreveu para Timóteo, inclusive tem 2 cartas que ele colocou para Timóteo, que era um dos dirigentes, um dos líderes de uma dessas comunidades. Então,
existiam várias epístolas cujo destinatário era uma pessoa, mas as epístolas gerais, todas elas são para comunidades ou para povos, não necessariamente para uma pessoa. E o assunto é o mais diverso. A mesma epístola trata de diversos assuntos. No caso aqui, eu coloquei só o assunto mais comum, né, de cada uma delas. Falando um pouco de Pedro, né, que escreveu então 2 epístolas, esse Pedro é o discípulo principal, né, o líder dos discípulos de Jesus. É bom que se diga que Jesus não tinha só 12 discípulos. 12 é um número cabalístico que acabou sendo colocado nos evangelhos pelo significado dele, né, mágico. Então os hebreus gostavam muito do número 12, do número 70, do número 7, e isso é influências, né, dos diversos exílios que o povo hebreu sofreu antes de Jesus nascer. A gente tem que lembrar que toda aquela região da Palestina foi invadida por diversos povos em sequência. E essas invasões trouxeram, né, influenciaram muito a cultura do povo hebreu. Então, esse número 12, na verdade, é um número que foi colocado por ter um significado, ser, de certa forma, um número mágico que foi utilizado até pela nossa civilização ocidental, né? Um dia de 12 horas pela manhã, 12 horas à noite, 12 meses, enfim, esse número 12 é um número muito comum, e foi utilizado para colocar como número de discípulos de Jesus. Então, na verdade, imagina se a Bíblia fala disso, que Jesus teve muito mais discípulos. Chegou a determinada época da sua missão, que ele chegar a ter até mais de 1000 seguidores. Só que na Bíblia destaca 12, e desses 12 ressalta, né, salta aos olhos a participação de alguns. Pedro é o que mais se destaca. Então, Pedro, Tiago Maior e João se destacando muito durante os 4 evangelhos. Quem lê os 4 evangelhos vai ver que esses 3 é muito citado, enquanto outros discípulos são só citados quando Jesus está montando a sua trupe, né, seu grupo de discípulos, e depois não se fala mais deles. Já Pedro, Tiago Maior e João, em diversas partes dos evangelhos, são colocados. E Pedro se destaca pela sua liderança e principalmente pela sua fé e pela sua capacidade mediúnica. Tanto é que depois, nos primeiros tempos, ele assume a liderança do cristianismo e é considerado o primeiro papa da igreja cristã por causa justamente da sua capacidade, né, de realizar, vamos colocar assim, prodígios, entre aspas, que a gente sabe, como a nossa doutrina ensina, que não existe milagres, né? Na verdade, existe, fenômenos mediúnicos que a nossa doutrina explica de diferentes formas, mas não é milagre, é justamente o uso, né, de campos áuricos, de campos magnéticos, eletromagnéticos, para a produção de diversos fenômenos, desde cura até materializações. E Pedro era um médium muito sofisticado, robusto nesse sentido, porque ele chegou até a ressuscitar pessoas como Jesus fez. Então, nos Atos dos Apóstolos, tem lá um evento onde Pedro até ressuscita um falecido. E nos apócrifos tem até outras coisas que Pedro faz. Então, Pedro realmente se destacou muito. E é surpreendente a igreja cristã não ter colocado Pedro, um dos evangelhos, porque existe um evangelho de Pedro, só que não faz parte não é canônico, não faz parte da Bíblia oficial,
porque os papas, né, dos primeiros tempos, os pais da igreja, os líderes da igreja do primeiro século, segundo século, e principalmente do terceiro século, quando fecharam o cânone, eles não consideraram esse evangelho como autêntico e como inspirado, porque ele foge muito ao padrão dos outros, né? Ele traz informações que até consideradas como heréticas. Existem outros também evangelhos, como o de Tomé, mas enfim, esses evangelhos apócrifos trazem muita informação que aconselho todos, quem tem curiosidade, de procurar na internet os PDFs e lerem. Tem em português, né? Hoje está fácil a gente ter essas informações. E Pedro, então, foi um líder desses discípulos. E o que se destaca bastante em Pedro é esse espírito de liderança e sua fé. Pedro, ele nasceu na Galileia. A gente tem que lembrar que na época toda a Palestina estava sendo controlada pelos romanos, que foi o povo, né, que liderava, a potência militar que liderava a Palestina na época que Jesus nasceu. Eles dividiram aquela região em 3 partes, né? Judá, onde Jesus foi crucificado, onde ficava o templo de Jerusalém, a Samária, onde ficavam os samaritanos, e a Galileia, onde Jesus hoje acredita-se que tenha nascido. Mas Jesus não nasceu em Belém? Acredita-se que hoje não. Jesus nasceu, de acordo com os estudos mais recentes, na Galileia. Ele era um galileu. E a história dele ter nascido em Belém foi só para, trazida por Mateus, o evangelista Mateus, foi só para corroborar as diversas profecias da época. Mas por vários textos cristãos e não cristãos e cruzamento de informações com outros evangelhos, e, enfim, pelo momento da época, acredito que ele nasceu realmente na Galileia. E Betsaida era um pequeno vilarejo que ficava perto, né, do lago da Galileia, do lago de Jerusalém, onde ficavam muitos pescadores. E Pedro tinha negócio, Pedro tinha vários barcos, ele era um empresário da época, entre aspas, e alugava esses barcos. Ele não era um líder dos pescadores na época, vamos colocar assim. E ele tinha como irmão André, e como amigos, né, o João, que era irmão do Tiago Maior, que foram os 4 primeiros discípulos de Jesus, de acordo com a Bíblia. Ele era filho de Jonas, de acordo com a tradição cristã, e o nome Simão Bar Jonas, né, ou Simão de Jonas, que era comum, até hoje se fala isso também aqui no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, então se fala o primeiro nome da pessoa, filho de tal pessoa. Então Simão Bar Jonas tem Simão, filho de Jonas. E de onde veio a palavra Pedro foi, de acordo com o Evangelho, foi um nome artístico, vamos colocar assim, que Jesus deu para Pedro quando ele nomeou Pedro líder dos seus discípulos, futuros apóstolos. Irmão do apóstolo André. Né? Lembrando, André foi junto com João, eles eram seguidores de João Batista e foram, quando Jesus foi batizado, foram os 2 primeiros discípulos que resolveram seguir Jesus. Deixaram João Batista lá e foram seguir Jesus. E convidaram, né, João e André convidaram Jesus a conhecer Simão. Por isso que ele saiu lá, né, do Rio Jordão e contornaram o lago da Galileia até chegar em Betsaida para apresentar lá o Pedro. Ou seja, Pedro já tinha uma forte influência na época para que André e João levassem Jesus até Betsaida para conhecer Pedro. Pedro, então, ele era oscilante, né? Tem lá eventos nos evangelhos que mostram isso de maneira bem forte. Ele nega Jesus 3 vezes, é o evento mais conhecido. Tem a questão da fé, e isso fica muito claro após a crucificação de Jesus, e principalmente mais ainda nos Atos dos Apóstolos.
um homem de coragem, porque os cristãos foram muito perseguidos no primeiro século, e mesmo assim Pedro não fugiu, né, a sua missão, aquilo que Jesus delegou para ele, de propagar seus ensinamentos, e era humilde. Mesmo ele sendo líder nomeado por Jesus, mas que depois conquistou pelos seus méritos o valor e o respeito dos outros discípulos e apóstolos, ele mantinha sempre a humildade. No livro Paulo e Estevão, isso fica bem claro, né, lá na Igreja do Caminho, quando ele negocia, intermedia os conflitos existentes entre Paulo e Tiago, questão de batismo ou não dos gentios, a questão que envolvia lá, né, a montagem, né, das primeiras igrejas, das primeiras comunidades cristãs. Ele tem 2 epístolas, vou falar um pouquinho da primeira epístola. Ele traz lá para a gente, nessa primeira epístola, no capítulo 2, verso 12, ele fala sobre a importância do comportamento e das nossas obras. Aqui o contexto é o seguinte: nós, eu e cada um de vocês, somos conhecidos por nossas obras. E o que são nossas obras? São o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, se alguém pergunta para um amigo nosso, como que é o Luiz Pereira, como que ele é? Essa pessoa, esse meu amigo, vai tentar lembrar das coisas que eu falei, das coisas que eu já fiz, para tentar me descrever, né, para essa pessoa que perguntou como eu era. Então, o que eu falo e o que eu faço são as minhas obras. E é isso que eu deixo para o universo à minha volta, e é isso que me descreve. E é isso também que Pedro coloca nesse trecho aí, da importância de nós refletirmos, pensarmos bem naquilo que falamos e naquilo que fazemos, porque são as nossas obras. E nós devemos produzir boas obras. Então nós temos que fazer coisas boas e falar coisas boas. Só que antes de falar e antes de fazer, nós pensamos e sentimos. Daí a importância de nós vigiarmos o que pensamos e também o que sentimos. Porque daí é o que vai ser produzido as nossas obras, que é o que falamos e o que fazemos. Usar bem o livre-arbítrio, né? Então, todos nós, espíritos encarnados no reino nominal, temos essa benéfice, essa riqueza, essa qualidade, o livre-arbítrio de poder decidir o que fazer, de poder fazer as escolhas, e nós somos as nossas escolhas. Então, é forte o que eu vou dizer, mas é isso mesmo. Cada um de nós temos o que merecemos ter, na medida exata de nossas obras, na medida exata do que falamos e fazemos. Nós escolhemos, né, a família onde iria nascer, nós escolhemos como nós nos iríamos comportar durante a infância, como nos iríamos comportar na escola, nós escolhemos o que nós vamos fazer como ganha-pão do nosso dia a dia, nós escolhemos os nossos amigos, os nossos parceiros, tudo é fruto de nossas escolhas. Nós escolhemos no nosso dia a dia exatamente o que plantamos. Se não estamos colhendo boas coisas hoje em algum aspecto de nossa vida, seja na vida familiar, seja no nosso trabalho, ou em qualquer outra área de nossa vida, nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos antes. Então, o que nós devemos fazer? Se nós queremos ter uma colheita melhor, devemos hoje, agora, começar a plantar coisas melhor, a produzir melhores obras, para que daqui a 6 meses, 1 ano, possamos então colher frutos melhores, porque nós fizemos melhores obras, começamos a fazer melhores obras agora. Então, de novo, eu falo que cada um de nós
temos o que merecemos ter, na medida de nossas obras, na medida do que nós pensamos e sentimos, que vai produzir o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, o livre-arbítrio são nossas escolhas. Não podemos, não devemos reclamar do que temos e do que somos, porque são nossas escolhas. É produto do nosso livre-arbítrio. Maledicência. Isso é um mal. E todos nós, apesar de termos essa consciência, estamos sujeitos a fazer essas obras ruins, porque não deixa de ser uma obra. Falar mal de alguém. E normalmente se alguém não está presente. Isso é muito comum em círculos de trabalho, isso é muito comum em círculos de família. Né? Falar mal de um primo, de uma prima, de um tio, de uma tia, de um avô, ele é assim, né? Ou então de um colega de trabalho. Isso é contraproducente. Nós estamos, quando fazemos esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento, gerando, irradiando energias negativas que poluem o universo à nossa volta. E não tem ganho nenhum. É uma obra ruim. É uma radiação ruim. Então nós temos que ter que nos vigiar extremamente para não fazer maledicência, não fazer julgamentos. Nós não temos visão absoluta das coisas. Então, às vezes, nós cometemos julgamentos, comentamos certos acontecimentos sem ter uma informação apropriada para isso, sem ter a vivência necessária para isso. Então, não devemos fazer. É uma questão de nos policiarmos. Eu coloquei aí em cada parte, depois quem quiser só procurar na Bíblia, né? O que vem antes do 2 pontos é o capítulo do livro. Então, vocês vão procurar na Bíblia e vão encontrar lá a primeira epístola de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, você tem lá o capítulo 3, verso 10, que fala sobre maledicência. Obsessão, né? Então está lá no capítulo 5, verso 8. Pedro também fala, entre outras coisas, eu só destaquei 4 aspectos dessa primeira epístola, mas Pedro também fala de obsessão. A obsessão, normalmente a gente vê a obsessão como sendo do espírito desencarnado em direção ao espírito encarnado. Ou seja, a obsessão seria uma influência negativa do espírito que está desencarnado sobre o espírito encarnado. Bem, para a informação de todos e para que a coisa fique bem clara, a obsessão acontece em diversos níveis. A obsessão acontece de encarnado para encarnado. A obsessão acontece também de encarnado para desencarnado. Ou seja, não é só o espírito desencarnado que comete uma obsessão em cima do encarnado. Também tem o contrário. Aquele espírito que está encarnado e não deixa o espírito desencarnado fazer o seu caminho normal de desencarne, porque fica chorando, fica pesaroso, fica vivendo em função de memórias, e com isso, né, fazendo que o espírito desencarnado também não consiga, né, fazer o que ele precisa fazer. Então não deixa de ser uma obsessão, uma má influência. Ou seja, Pedro fala de obsessão, que é uma preocupação que todos nós, espíritas, devemos ter, de nos protegermos contra a obsessão. E a melhor forma é cuidar do que pensamos e sentimos. É a melhor blindagem contra a obsessão, tanto de encarnados como de desencarnados. Falando um pouco da segunda epístola, então, falsos profetas. Isso é colocado em diversas epístolas. E Pedro fala sobre falsos profetas, mas João também fala sobre falsos profetas em suas epístolas. Esses falsos profetas são aqueles pseudo conhecedores. Às vezes, e hoje, nos nossos tempos, a gente vê muito isso. Pessoas que começam a dar opinião sobre aquilo que não conhece. Nessa própria pandemia, a gente vê, tanto no rádio, como na TV, como na internet, repórteres, jornalistas dando opiniões
totalmente descabidas, sem ter uma formação médica necessária para fazer comentários que fazem. Então, falsos profetas são aquelas falsas verdades, são aqueles pseudodoutos que falam coisas como se fossem verdadeiras, sem ser. É importante que a gente fique esperto, porque esses falsos profetas podem se travestir de diferentes formas. Não é necessariamente uma pessoa física à nossa frente que fale alguma coisa que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o que lemos. É muito comum nós encontrarmos em livros, principalmente na nossa doutrina tem muito disso, a pessoa, para colocar o que ela pensa, ela usa o nome de um espírito. Então, eu escrevi isso, mas sob influência de tal espírito, ou seja, esse livro é psicografado. Eu não tenho responsabilidade sobre o que está aqui colocado. Foi um espírito que trouxe isso. Pode até ter sido verdade, mas é a visão de um espírito. Só não está encarnado, está desencarnado. E não quer dizer que aquilo que está escrito seja verdadeiro. Porque da mesma forma que nós temos uma consciência como espírito encarnado, quando nós desencarnarmos, nós não vai mudar as coisas. Nós vamos continuar pensando e sentindo, né, de uma forma mais ampla, mas pensando e sentindo as mesmas coisas que nós pensamos e sentimos hoje. Nós não vamos ficar mais bonzinhos porque desencarnamos. Nós não vamos trocar vinho por água só porque desencarnamos. Enfim, nós somos espíritos sempre. Nós somos espíritos, estamos encarnados. Só essa a diferença. Então, quando temos um livro psicografado por um espírito, nós temos que ler, mas com cuidado, procurando comparar com outras literaturas, com a própria ciência, porque senão vira dogma, senão vira crendice. E Kardec colocou isso bem claro, como um dos tripés da nossa doutrina, a filosofia e a ciência, a lógica. Então não faz sentido nós acreditarmos em tudo só porque foi uma psicografia. Isso vale para livros, isso vale para palestras, isso vale para internet, isso vale também para jornais, YouTube, enfim, tudo, gente. Né? A gente não aceitar como verdadeiro só tudo aquilo que a gente vê. Mesmo que seja alguém de destaque, nós devemos questionar sim, porque é sempre a visão de um espírito. Lei da causa e efeito, eu acho que está mais que importante, está mais que clara a importância dessa lei. Vocês vão ter uma aula só sobre isso. A lei da causa e efeito, na verdade, é a generalização da lei da ação e reação, ou seja, a lei da ação e reação, na verdade, é um caso particular da lei da causa e efeito. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso. A questão da fé. Pedro era um homem de fé. E ele fala nessa epístola, nessa segunda epístola, sobre fé, o poder da fé. Como Jesus coloca, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, é possível, né, mover montanhas, porque a fé é uma coisa construída. Não é hoje eu não tenho fé, aí amanhã eu tenho fé. Não, a fé raciocinada, a fé robusta, é aquela fé que é construída ao longo de anos, à medida que a gente aumenta a nossa consciência. E orar e vigiar, que é um dito comum, né, para todos nós espíritas. E eu acho que já está clara a importância disso. Né, a oração como meio de nos empoderarmos, de nos conectarmos, de criar uma conexão forte com a boa espiritualidade, e vigiai o que pensa e também o que sente, como eu já coloquei, porque o sentimento, tem sentimento que não tem origem no nosso pensamento, tem sentimento que nós captamos do ambiente, tem sentimento que nós captamos de outras pessoas, tem sentimento que nós captamos, nós trazemos de outras existências. Então nós temos que vigiar o que sentimos também. Né? Porque nem todo sentimento provém do pensamento. Ressaltando então aqui, como comentário final dessas epístolas de Pedro, que
Essa escola é uma escola, né, de aprendiz, é uma escola transformadora, que amplia a nossa consciência e que nós devemos, como cristãos, usar, né, todas as ferramentas possíveis para ampliar nossa consciência. Nós temos aí, a escola provê diversos, né, meios, diversas ferramentas. Uma delas são as aulas, mas nós temos aí a caderneta, o caderno de temas, o trabalho de assistência espiritual, as caravanas, enfim, diversas ferramentas que nos auxiliam, né, nesse trabalho de expansão de consciência e de entendimento da nossa doutrina. Epístola de João, né? Como eu comentei já, João é um dos evangelistas, primo de Jesus, e além do Evangelho de João e além do Apocalipse, que são os dois livros mais famosos de João, ele tem então, que são atribuídas a ele, 3 epístolas. Essas 3 epístolas, né, trazem informações também bastante relevantes, né? Fala de nossas imperfeições. Todos nós somos seres imperfeitos, prova disso é que estamos encarnados nesse plano, e temos então que trabalhar a primeira bem-aventurança. Né? Jesus tem lá diversos discursos, né, nos seus evangelhos, 4 para ser mais exato, e o discurso mais famoso, né, é o discurso, né, do monte, o Sermão do Monte, onde ele coloca lá, né, as 8 bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança fala justamente, né, do trabalho pessoal, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados aqueles que se veem como imperfeitos em espírito, mas que têm consciência que podem ser muito ricos em espírito e que trabalham para isso, porque esses verão o reino de Deus, entrarão no reino de Deus de uma maneira mais rápida. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão o reino de Deus. Humildade, né? Trabalhar então a nossa vaidade, o nosso orgulho, para que de maneira equilibrada, e o macete é usar a humildade, nós possamos então dominar as nossas imperfeições, dominar essa primeira bem-aventurança. A questão do amor e do temor, então Pedro fala muito de amor e João fala nessa primeira epístola também de amor. Né? Só que ele fala aí do amor não material, né? Do amor sem vínculo com a matéria, o amor por amor, o amor incondicional. E que nós devemos deixar esse temor de não ter. Nós devemos ter o temor de ser, de não ser, mas não o temor de não ter. Porque o ter, evoluir no ter, não é tão bom quanto evoluir no ser. Então, o temor que nós devemos ter é o temor de não ser, e não o temor de não ter. E o amor é a força que nos impulsiona para mais ser. Na segunda epístola, né, ele fala da questão do esforço para aprendizado e perseverança, né, disciplina, ou seja, a expansão da consciência depende de nosso esforço, de nossa disciplina, e isso depende de uma boa participação nas aulas da escola, de não se limitar a isso, mas ler muito, ver muito vídeo, discutir, trocar informação com colegas. De novo, ele fala dos falsos profetas tanto na sua primeira epístola como na segunda. E na terceira epístola, né, ele fala de novo aí, não fazer o bem, impedir que o façam. Ou seja, não basta fazer o bem, ou não basta não fazer o mal. É importante que se faça o bem. Eu sou uma pessoa bonzinha porque eu não faço mal para ninguém. Isso não basta. Né? Nós precisamos ser ativos e fazer o bem. E viver em verdade, com verdade. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser bons, mesmo quando estamos sozinhos. Quando estamos no banheiro, quando estamos num quarto dormindo, quando estamos viajando. Temos que ser bons o tempo todo. Temos que ser discípulos de Jesus, seguir os seus ensinamentos o tempo todo. Então, mesmo quando estivermos sozinhos, nós conosco mesmo,
né, no pensamentos e sentimentos, devemos viver em verdade, com verdade. Aí temos a Epístola de João, né, estou terminando aqui, onde ele fala, né, de novo da maledicência e de novo do valor da fé como um poder de empoderamento. Esse Judas aqui, toma muito cuidado, porque, como eu falei, tem textos que falam que é Judas Tadeu, se sabe hoje que não é Judas Tadeu, tem textos que falam que esse Judas é irmão de Jesus, outro que é irmão de Tiago, outro que é primo de Jesus, enfim. Gente, na verdade não se sabe quem é esse Judas, isso que é o fato. Mas o importante é que na sua epístola é interessante, porque tem muita informação que amplia, né, a nossa consciência moral. E aí, como vou evoluir espiritualmente, eu coloco aí, né, nesse slide algumas dicas de como fazer isso. Essa apresentação depois eu vou enviar por WhatsApp e aí vocês vão ter acesso. Então não se preocupem em anotar, que isso vai estar disponível. É isso, eu passei um pouquinho do tempo, mas que tem muita informação mesmo, mas acho que deu para vocês terem uma ideia melhor da importância das epístolas, né, na nossa formação, e principalmente dessas 4, que são poucas comentadas. As epístolas paulinas são muito mais lidas, comentadas, faladas, até na internet. E é isso.